Olá, espectadores, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Jorge Carneiro. No vídeo de hoje eu vou estar iniciando uma playlist sobre o Slackware, tá? O Slackware ele é uma das distribuições mais antigas que tem do Linux, né? E é uma ótima distribuição para vocês estarem aprendendo Linux, porque ela te força a fazer tudo meio que na unha, tá? Então, o software você tem que compilar, né? O processo de instalação não é tão convencional quanto das distros atuais que a gente vê aqui hoje, tá? Bom, eu vou estar utilizando aqui um ambiente de teste, uma máquina virtual, tá? Porém, se você for fazer em uma máquina real, a única coisa que vai estar mudando é que você vai criar o pendrive, né, com a imagem e vai colocar no seu PC e dar boot a partir desse pendrive, tá legal? Eu também vou estar utilizando o FI, tá? E vamos aqui para a tela do PC que eu mostro tudo para vocês. Bom, pessoal, onde que a gente vai fazer download da imagem do Slackware? Aqui em mirrors.slackware.com, tá? A gente tem aqui Slackware ISO Images. Eu vou estar escolhendo a última versão 64, né? Slackware 64.15.0, tá? E a gente vem aqui no DVD, né? Install DVD ISO. Legal? Só fazer o download, eu já tenho ele aqui, né? Já fiz o download dessa imagem, tá? Eu vou estar fazendo a criação da máquina virtual aqui para vocês verem. Bom, aqui eu vou criar um novo, vou chamar de Slackware. Aqui eu vou colocar no meu SSD. Tá lá em esse daqui. Users, J Carneiro, VMs. Perfeito, aqui eu vou colocar a imagem do Slackware 64. Vou colocar aqui que é do tipo Linux, pode ser Oracle Linux, não tem problema, tá? O hardware eu vou colocar 4 GB de RAM. Vou colocar 10 núcleos de processador, que eu tenho bastante núcleo aqui, tá? No meu disco eu vou colocar 80 GB. Vou finalizar. Tá? Aqui eu vou colocar mais memória de vídeo e a rede eu vou deixar como modo bridge para ele pegar um IP válido aqui na minha rede. Legal, apenas isso. Vamos clicar em iniciar. Eu vou colocar aqui no modo escalonado para vocês conseguirem ver melhor, tá? Bom, aqui ele é a primeira opção, né? Slackware 15, Rouge Kernel. Cada pinguinzinho aqui é referente a um núcleo, né? Então o primeiro passo é a gente selecionar o tipo de teclado que a gente tem. Número 1, eu vou procurar aqui por query ABNT BR-ABNT2, o meu teclado. Aqui a gente pode testar, certo? E apertar o 1 para validar que é aquele mesmo, tá? O que ele pede aqui pra gente? Para entrar como root, basta fazer root, não tem senha, tá? Eu já estou logado no Slackware do instalador. Legal? Bom, aqui já começa a diferença. A gente tem que particionar o nosso disco manualmente, tá? Ou pode ser pelo FDisk ou pode ser pelo CFDisk. Eu prefiro o CFDisk, que ele auxilia melhor a gente a fazer a criação, tá? CFDisk, bem facinho. A gente vai criar GPT. E aqui eu tenho o disco inteiro vazio, né? Então eu tenho 80 GB, que foi o tamanho da imagem que eu criei lá. Primeira coisa que eu vou criar aqui é uma partição de 1 GB, tá? Essa partição de 1 GB, ela vai ser do tipo EFI. A segunda partição vai ser swap, então vou colocar new, vou colocar 2 GB de swap, vou pedir para criar, vou vir aqui em tipo e vou falar que é um Linux swap. Bom, aqui eu vou criar a partição do disco em si, tá? Vou vir aqui em novo, vou colocar o tamanho restante aqui, né? 77 GB, que foi o que sobrou. Vou dar um entrar. O tipo já está certo, que é tipo Linux, tá?
e eu peço para ele gravar essas alterações que a gente fez aqui. Tá? Vou colocar yes, e aqui eu posso sair kit. Certo? Agora, para entrar no instalador de Slackware, vou digitar setup. Aqui a gente já selecionou o tipo de teclado, então a gente não precisa fazer. Aqui eu vou adicionar a partição swap. Então vou dizer para ele que ó, ele já identificou que é Linux swap de 2 GB, vou dar um OK. Vou fazer o make swap nessa partição. Legal. Agora a próxima partição é a partição maior, né, que vai ser instalado o sistema operacional no SDA3. Vou pedir para ele formatar do tipo ext4. Vou dar um OK. E aqui ele já adicionou, né, já reconheceu que tem uma partição EFI, né, e aí a gente vai formatar ela. Ele já formata como FAT32, que é o que o EFI pede para ser formatado. Legal? Então aqui a gente tem as opções, né, instalar a partir do CD ou DVD. No nosso caso aqui é o próprio instalador, né, essa opção que a gente vai escolher. A gente pode instalar a partir de um disco, de network, de um servidor HTTP, de Samba, várias maneiras de fazer a instalação do Slackware. Porém, como a gente está usando o pendrive, eu vou vir nessa primeira opção. Vou pedir para ele escanear automaticamente, né? Para ele encontrar automaticamente aí. Legal, ele já encontrou. Muito bem. Aqui, pessoal, é bem importante essa parte, que é onde a gente vai selecionar os softwares que serão instalados, tá? A gente pode instalar tudo, não tem problema nenhum, tá? Mas vai instalar por exemplo, KDE, vai instalar XFCE, vai instalar vários softwares que não há necessidade, né? A gente pode escolher. Se a gente escolher KDE como interface gráfica, a gente tira o XFCE e assim por diante, tá? O que eu vou estar tirando aqui, ó? Eu vou estar tirando GNU Emacs, eu vou estar tirando o How to Do, que é a documentação, tá? Eu vou estar tirando o Linux Kernel Source, que é o código-fonte do kernel, que a gente não vai estar utilizando. Vou tirar a interface KDE, porque eu vou deixar o XFCE, tá bom? Bibliotecas do sistema, network, esse daqui a gente pode tirar também, tá? E por enquanto tá bom aqui, ó. Windows, né, que é o Shorg, aplicações de interface gráfica, o XFCE e o Games eu vou tirar. Legal? Vou dar um OK. Aqui ele vai pedir pra gente, então aqui, se eu colocar esse terce, ele vai perguntar para a gente pacote por pacote se a gente quer instalar ou não, tá? Eu vou colocar full, porque é interessante a gente usar o full. O Slackware, a gente tem que compilar os softwares nele, tá? E se ficar faltando alguma dependência, a gente tem que compilar essa dependência também, tá? Então por isso que eu recomendo já colocar completo, full, até porque ele não fica pedindo, né? A gente consegue deixar a instalação rodando aqui sem problema nenhum. Vou dar um OK. E aqui, pessoal, vai demorar um tanto legal, tá? Eu vou estar acelerando o vídeo ou fazendo corte, tá bom? Vou tirar minha câmera aqui e vou deixar rodando. E aí depois eu decido se a gente vai cortar ou se vai acelerar o vídeo. Legal? Legal, pessoal. Aqui já estamos finalizando a instalação, tá? Ele já está criando o init RD, né? Fonte config e tudo mais. Legal. Então aqui ele pergunta se a gente quer criar um pendrive, né, de boot. No meu caso que eu vou pular, não quero. Aqui, se a gente não tivesse instalando a versão EFI, ele ia instalar o Lilo. Só que ele está falando aqui, ó, que a gente tem a opção de pular o Lilo, né, e instalar o eLilo. O eLilo é para EFI, tá?
vou dar um pular, install Elilo, né? Vou instalar o menu de boot, né? Vou dar um OK, perfeito. Aqui é só dar OK, né? Então ele fala se a gente quer colocar um mouse, né? Mesmo ali no prompt de comando, né? A gente tem como copiar as coisas com o mouse. Vou dar um OK. Se a gente quer carregar, né, o GPM Program no próximo boot, sim, né, que é para a gente ter o mouse ali. Vamos configurar rede agora. Então, o hostname vou colocar Slack, que é o nome da máquina, né? Eu sou obrigado a colocar um domínio aqui, vou colocar local.domain. Se eu tenho alguma VLAN, não, no caso aqui. Eu vou autoconfigurar, eu poderia colocar um IP estático aqui, mas eu vou deixar DHCP, então vou pedir para ele autoconfigurar. O setup está completo, né? Yes. Ok. Aqui eu posso selecionar os serviços que eu quero que inicie quando o Slackware subir, né? Eu vou deixar tudo padrão aqui, porque Samba, Open, né, o LDAP para Windows, né, Network File System e assim por diante. Eu vou deixar tudo padrão aqui, tá? Tem o Apache Web Server também, se eu quiser um servidor web, mas eu vou deixar tudo padrão aqui, tá? Se eu quero configurar mais alguma outra coisa, né, de fontes, de alguma fonte customizada, não. Eu vou colocar aqui, vou acertar o relógio, né, o time zone. Estou aqui na América, São Paulo. O editor, né, de texto, eu vou deixar o clássico aqui, NVI. Aqui é para mim escolher qual interface gráfica eu quero usar por padrão, vou deixar o XFCE. Se eu quero colocar uma senha para o usuário root, vou colocar assim. Muito bem, criada a senha de root. É só vir aqui em Exit Slackware Setup, ele já vai reiniciar para a gente aqui, tá? Eu vou deixar em tela cheia agora. Legal, ele já reiniciou, tá? Está iniciando o nosso Slackware pela primeira vez. Pessoal, o Slackware ele não vai iniciar a interface gráfica automaticamente, ele não vem com um gerenciador de login, tá? Eu vou ter que fazer aqui root, colocar a senha que eu definir e fazer um start x, caso eu queira entrar na nossa interface gráfica, tá? Aqui eu estou numa máquina virtual, né? Então eu vou colocar aqui display, vou colocar na resolução da minha tela aqui. E já temos o Slackware instalado. Tá? Aqui a gente já tem vários aplicativos padrões, né? Tem navegadores, né? Não vem com Office, né? Alguns games, algumas coisas de education, né? Acessórios, assim por diante. Tá? Os softwares básicos aí que vem com o XFCE. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Tá? Nos próximos vídeos eu vou estar ensinando vocês como criar usuários, como fazer atualizações, como instalar e remover pacotes, como funciona aí o Slack Builds, Install Package, Slack Package, SBO e assim por diante. Tá legal? Não percam os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.